nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns dirigiram-se aos fariseus e lhes disseram o que Jesus fizera. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça toda a nação? Não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Jesus, por isso, não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para a região próxima do deserto, para a cidade chamada Efraim, e aí permaneceu com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima, e muitos subiram do campo a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Eles procuravam Jesus, e estando no templo, diziam entre si: que pensais? Virá ele à festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje aquele povo decide matar Jesus. Mas vejam que a motivação não é uma motivação justa. Eles foram capazes de reconhecer que Jesus realizava muitos sinais. Mas a preocupação deles, que lá no começo era por blasfêmia, era porque feria o sábado e tudo mais, hoje é simplesmente pela preocupação dos romanos chegarem e destruírem o templo ou destruírem a nação deles. Vejam a maldade do coração. Um coração que cumpre tantas obrigações, mas no fim de tudo, todas essas obrigações não são nada além de realizar uma vontade própria. Olham apenas para si, olham apenas para as vaidades, olham apenas para o próprio orgulho. A ponto de dizerem que é melhor que um morra do que a nação seja destruída. E quanto nós estamos vivendo essa maldade hoje? Pessoas cada vez mais orgulhosas, cada vez mais fechadas em si mesmas, pessoas cada vez mais vaidosas, que não estão nem aí para quem sofre do lado. O que importa é eu me dar bem, o que importa é eu crescer. Por isso que vemos tantas guerras, porque algumas pessoas só olham para si mesmas. Por isso vemos tantos abortos, porque tem tantas pessoas que, em uma atitude de irresponsabilidade, não são capazes de olhar para a criança que está sendo gerada e, olhando apenas para si e não sendo capazes de assumir o seu erro, condenam à morte uma pessoa inocente. Quantas pessoas e quantas famílias destruídas porque olham apenas para si, apenas para satisfazer os próprios prazeres e não conseguem amar e cuidar do próximo. O desafio diante do dia de hoje, que Jesus, então, é de fato decidido a sua morte, é olharmos para nós. Será que nós não temos feito outras pessoas sofrer por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vaidade? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.